Diz aí o ano do fogo. Amém. Deus é. Amém. Desculpa aí, viu, pregador? Imagina a casa de vocês. Não, é que muita gente coloca o valor, não pregador, não esquece de fregar o valor, né? O Senhor está corretíssimo. Hoje eu sou apenas o instrumento da palavra. É o próprio Deus que irá falar ao teu coração. Por isso eu convido que você prepare realmente a tua alma, o teu coração. Esteja de coração aberto para essa noite, para aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Irmãos, antes de iniciarmos essa pregação, eu preciso partilhar com você aquilo que Deus é colocando no momento da oração, uma visualização muito bela, muito linda. É como se a gente tivesse cercado por uma tremenda escuridão, mas nós estávamos ali iluminando como uma vela. E ainda que aquela chama fosse pequena, à medida que a gente fosse perseverando em oração, ia dissipando toda a escuridão, seja da onde for, não sei se é da tua casa que há essa escuridão, eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei aonde está essa escuridão, mas se você sustentar este fogo, perseverar nesta oração, na chama do Espírito Santo no teu coração, você irá dissipar toda a escuridão, toda a treva que circunda a sua casa, o seu lar, as pessoas, você vai conseguir iluminar a vida das pessoas. No entanto, quando a gente vai fazer uma procissão, nós vemos os coroinhas, né? Seja na Santa Missa, a gente faz aquela proteção para não apagar a chama. A gente vai caminhar, faz aquela proteção para que não venham os ventos, né? O coroinha, então, quando apaga na hora da missa a vela, ele fica apavorado, tadinho. Mas veja, então, é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Não deixar que a chama se apague do nosso coração. Veja, irmãos, aquilo que nós acabamos de vivenciarmos neste momento de oração unidos, foi aquilo que os apóstolos, junto com Maria, vivenciaram no cenáculo. E é que nós vamos celebrar domingo agora, o dia de Pentecoste. Então, o que o Senhor quer fazer conosco nessa sexta-feira é uma preparação para aquilo que nos espera, o efeito do Espírito Santo, o efeito do derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. O tema já está aqui destacado para nós, é viver em comunidade. Mas só tem como nós vivenciarmos em comunidade, irmãos, se nós fazermos uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Se a gente não fazer essa experiência com o Espírito Santo, nós vamos viver individualistas. Nós vamos viver a nossa vida, fechados em nós mesmos, egocentrismo, irmãos. Veja que hoje no mundo a gente fala muito assim, ó, cuida da minha vida. Né? Cuida da sua, que cuido eu. Não, a gente não pode viver essa mentalidade, porque já pensou se de repente você fica doente, os seus filhos, você chega no hospital e ele fala assim, não, eu vou cuidar da minha vida. Cuida você dos seus filhos, cuida. Então veja que a nossa vida é de serviço para o próximo, é de serviço para o outro. Então se nós temos médicos hoje, é para cuidar do próximo. Se lá no seu trabalho tem cozinheiro, é para cozinhar para os outros. Nunca é algo para si. Então veja que ninguém por si só pode falar assim, eu vou cuidar agora da minha vida. E eu não estou dizendo que nessa noite você não possa cuidar da sua vida. Não estou dizendo aqui nessa noite que você não tenha que cuidar da sua saúde, da sua vida. Não, não é isso. Mas a gente não pode se fechar em nós mesmos, nós não podemos ter um coração preso em nós mesmos. Então o que o Senhor quer fazer nesta noite? Eu poderia até mesmo complementar aqui, grupos de oração unidos em Cristo, mas também se unir em Cristo no irmão, se unir no Cristo que habita no irmão. Então veja, o Senhor ele quer nos unir conosco, mas quando nós fazemos essa experiência de união com Deus, com o Senhor verdadeiramente, não tem como a gente não querer se unir com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Amém? Aqueles que trouxeram a palavra, convido a abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Enquanto isso, eu vou me apresentando, embora ali na plaquinha já está o meu nome. Eu me chamo Eric, tenho 26 anos de idade, sou casado com a Janiele. Junto nós temos 2 filhos, a Esther de 2 aninhos e 2 meses, né? E o Josué de 8 meses, que ficaram em casa hoje, devido às nossas correrias do dia a dia, eles ficaram em casa. Fazemos parte do grupo de oração Rainha da Paz, que acontece todos os domingos às 18 horas na Capela Santa Marta, no bairro Jardim São José 1, na paróquia Santa Inês. Então, Zona Leste aqui seguindo, é bem próximo, rapidinho, chega todos os domingos às 18 horas. E os irmãos da comunidade hoje me acompanham, o Fábio e o Juninho, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
O quão é importante os irmãos estar unidos, o quão importante é os irmãos acompanhar na missão. É isso que a gente vai trabalhar hoje, esse a respeito da vida em comunidade. Quero também aqui já deixar um convite, dia 6 agora de julho, nós vamos preparar um Kairos da Juventude na Capela São João Batista. Falamos de juventudes, mas é aberto para todas as idades, então se você sentir no coração, das 14 às 20 horas, não paga nada para entrar, fique à vontade, vai ser uma noite, uma tarde, né, início de noite poderosa, o tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? E a palavra vai dizer assim para mim e para você, Atos 4, versículo 32. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aquele que possuía terras ou casas vendia, trazia o dinheiro e o depositava aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, o que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e o depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Convido você a aplaudir essa palavra que cura, que liberta, que restaura nossas vidas, irmãos. Pode aplaudir essa palavra. Bendita, poderosa palavra. Irmãos, o autor do Atos dos Apóstolos é o evangelista São Lucas. O mesmo que então escreve o Evangelho segundo São Lucas é o que escreve em Atos dos Apóstolos. De início, era um único livro dividido em dois volumes. Mas quando nós olhamos para o Evangelho segundo São Lucas, a gente tem que fazer uma perspectiva de Jesus misericordioso. E enquanto nós olhamos para o Atos dos Apóstolos, nós temos que fazer a experiência com Jesus ressuscitado. Então, quando nós vamos para o Evangelho, você vai fazer sempre essa percepção. O filho pródigo, é o Pai misericórdia, é Jesus se mostrando misericordioso, é Jesus se mostrando compassivo. E quando nós olhamos para o Atos dos Apóstolos, já é então Jesus ali ressuscitado. É todos aqueles que fazem a experiência com Jesus ressuscitado. Muitos irmãos, eles não tiveram um encontro com Jesus pessoalmente. Muitos não tiveram um encontro como tiveram os apóstolos, de estar na Santa Ceia, de estar ali na última ceia, de ser lavado os pés, de ali caminhar com o Senhor, de poder tocar, de ver a multiplicação dos pães. Não, irmãos, em Atos dos Apóstolos, muitos se converteram a partir do testemunho dos apóstolos. Então veja, é uma experiência com Jesus ressuscitado da mesma maneira que eu e você fazemos nos dias atuais. Irmãos, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, e assim como o irmão ia dizendo, que muitas das pessoas hoje dão valor para pregador e esquece da palavra, assim também aconteceu aqui dois protagonistas em Atos dos Apóstolos. Primeiramente é Pedro. Quando nós olhamos que sempre é ele que toma a palavra, sempre é ele que tem a iniciativa de começar a ensinar, de começar a pregar. Assim aconteceu depois de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, Pedro se levanta e começa a pregar, Pedro começa a ensinar. Então a parte do ato dos apóstolos é Pedro se levantando, tomando a palavra e ensinando o povo, pregando para o povo. E outra pessoa protagonista no ato dos apóstolos é São Paulo apóstolo. Mas veja que o protagonista de verdade, aqui entra o que o irmão estava dizendo, é o Espírito prometido por Cristo e enviado sobre a sua igreja. Então veja que era o Espírito Santo que manifestou na vida de Pedro, é o Espírito Santo que manifestou na vida de Paulo, é o Espírito Santo que manifesta na vida da igreja. Então veja que não é os homens, não é pelos nossos méritos, pelos nossos conheceres, pelo nosso saber, não, mas é pela graça do Espírito Santo de Deus. Então veja que aquele que rege a igreja não é hoje o Papa Leão, a pessoa dele, mas é o Espírito Santo que move no coração deste homem, é o Espírito Santo que move sobre o nosso bispo Dom César, mas não é a pessoa por si só, não é nos nossos méritos, não é na nossa vanglória, mas é na pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos falar então deste tema muito importante, viver em comunidade, não é simplesmente a gente estar no mesmo lugar.
O fato da gente estar reunido aqui hoje no mesmo lugar não faz da gente ser comunidade, não faz da gente fazer uma experiência de comunidade. Quer um exemplo? Eu posso estar no ônibus com muitas pessoas, talvez você tenha uma pessoa que te conheça lá no banco de trás, está lá no fundo, não significa que essa pessoa está unida com você. Vocês estão no mesmo lugar, mas não faz experiência de comunidade, porque só estão no mesmo lugar. Então a vida de comunidade, a vida em comunidade é muito além de que estar no mesmo lugar, é de estar unido como um todo com a pessoa, seja quem ela for, talvez até mesmo dentro da própria casa, morando na mesma casa, não fazem experiência de comunidade, porque estão no mesmo lugar, mas não estão unidas como um todo. E quando nós olhamos, irmãos, para o nosso Deus, nós vamos fazer a experiência de comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Ele é comunidade, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então veja que a vida em comunidade não é um projeto da igreja para Deus, mas é um projeto de Deus para a igreja. Não foi nós que quisemos assim, agora a gente vai formar aqui as nossas pastorais, os nossos movimentos, nós vamos aqui modelar agora as nossas comunidades e entregar para Deus. Não, é de Deus para nós, é Deus se mostrando que Ele mesmo é comunidade, Ele mesmo, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, forma a comunidade de amor, a comunidade em plenitude, por excelência, é a comunidade de Deus. E quando nós vamos olhar para a história das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus, Ele cria Adão e Eva, o homem e a mulher, a primeira comunidade familiar, e Deus ali se relacionava com eles, ou seja, é Deus que tem o desejo pela comunidade, e onde há comunidade, onde ali há união, onde ali estão unidos, Deus habita. E aí faz muito sentido esse grupo de oração unidos em Cristo. Quando há uma comunidade unida em Cristo, Ele habita, Ele opera, Ele transforma tudo em nosso coração. Então lá em Gênesis, Adão e Eva, nós temos a primeira comunidade familiar. Mas veja que a gente também tem as nossas comunidades paroquial. Eu pertenço a uma paróquia, vocês pertencem aqui à paróquia, né? Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Temos as comunidades paroquial e temos também uma comunidade em comum, que é a comunidade de fé. Mas para que a gente possa ser introduzida à comunidade de fé, há um elemento, ou melhor, há um sacramento que vai nos unir, o sacramento do batismo. A partir do sacramento do batismo, todos nós somos introduzidos à comunidade de fé. E daí não importa a cidade, não importa o país, não importa, todos nós nos tornamos filhos de Deus. A mesma Eucaristia que é celebrada aqui na paróquia Santa Rita de Cássia é celebrada também em Vaticano, na Roma. É celebrado também lá na China. É celebrado em todos os cantos do mundo. A mesma palavra que é escutada na Santa Missa aqui no Brasil é escutada em qualquer outro do canto do mundo por causa da unidade, da comunidade de fé. Veja, irmão, que falando ainda em comunidade, falando ainda de batismo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, Jesus é uma palavra-chave que Ele vai nos ensinar no Evangelho para que a gente possa viver em comunidade. Jesus, a palavra-chave que Ele vai nos ensinar é que já não é mais o Pai meu, mas é o Pai nosso. Já não é mais o pão meu, mas é o pão nosso. É Jesus, então, nos ensinando essa experiência de comunidade. É Jesus nos ensinando, então, essa experiência de vivenciar o amor pelo irmão, pelo próximo. Já não é algo pessoal, já não é algo individualista, mas é algo comunitário. É acessível para todos. É por isso que o Pai, então, está nos céus, acessível para todos, aqueles que estão no templo e aqueles que não estão no templo. Então, viver em comunidade é a gente ter um olhar aberto para a fé, é a gente ter um olhar, sim, em Deus, é o nosso centro, é o nosso tudo, é o Deus maravilhoso, o Deus poderoso que deu a vida por nós. Mas aí que está a chave, Ele deu a vida por nós, Ele não deu a vida por mim, Eric. Ele não deu a vida simplesmente por mim, mas Ele deu a vida por todos, por nós. Então, da mesma maneira que Deus nos ama com os nossos pecados, as nossas misérias, e talvez você vai se recordar da onde que Deus foi te buscar, você vai se recordar da onde Deus foi te resgatar, da mesma maneira o Senhor ainda insiste em resgatar toda a humanidade. O Senhor insiste em resgatar
todos os filhos, não importa a situação que se encontra. E quantas das vezes, irmãos, nós, por virmos no grupo de oração, participar da Santa Missa, fazer uma experiência de oração, já começamos a achar que nós somos melhores que os nossos da nossa casa, já começamos a achar que nós somos melhores até mesmo dentro do nosso grupo de oração, dentro da comunidade paroquial. Porque agora eu tenho uma experiência de oração, porque agora eu recebi o dom do Espírito, agora eu falo em línguas, e a gente pode cair no erro de se achar melhor, mas aí São Paulo apóstolo vai nos ensinar que o dom não é para mim, mas é para um outro, é para a edificação da igreja. E se hoje eu prego, por mais que muitos pregadores digam, o primeiro ouvido que está perto da minha boca é o meu, e claro, eu prego para mim, mas não faz sentido, irmãos, eu podia ficar então guardado dentro da minha casa, nessa sexta-feira fria, ficar com meus 2 filhos, minha esposa, mas não faz sentido este dom que Deus me deu se não for para anunciar a verdade para o próximo, anunciar a verdade para a comunidade. Então veja que o Senhor, então, Ele vai fazendo a gente se entrelaçar cada vez mais, ainda que a gente nem perceba, mas é o Senhor que vai fazendo a gente se entrelaçar cada vez mais, da gente se relacionar cada vez mais. E o povo, irmãos, eles aderiam, assim como nós acabamos de ver, aderia à fé em Jesus por meio dos apóstolos. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos vai falar para nós de 3 experiências de comunidade. Atos 2, Atos 4, que nós acabamos de ver, e Atos 5. E ali tinha algo em comum nessas 3 passagens, que vai falar que eles perseveravam em oração, tinha tudo em comum, e a fração do pão, que é a Santa Missa, a celebração da Eucaristia. Então eles viviam uma harmonia, irmãos, eles viviam uma realidade totalmente diferente de nós, que muitas das vezes as pessoas batem no portão da nossa casa, pedindo um alimento, pedindo uma ajuda, e a gente finge que não está em casa, ou a gente corta a volta do semáforo, fecha o vidro. Quantas das vezes, irmãos? Então a realidade que a igreja primitiva vivenciava era totalmente ao contrário que nós estamos falando de hoje. E veja, irmãos, que quando nós olhamos para essa realidade, parece um ideal de loucura. Quando nós falamos aqui do Ato dos Apóstolos, que eles vendiam tudo e ninguém passava necessidade, parece um ideal de loucura. Parece um ideal muito distante de nós. E tão certo que foi há 2000 anos atrás. E depois disso parece que a igreja não mais conseguiu vivenciar esta questão, esta finalidade, essa função de viver em comunidade. Embora a Igreja Católica, se você pesquisar no Google, é a maior instituição de caridade, é a maior instituição que ajuda. Nós estamos aqui na sede dos Vicentinos. O que falar, né, destes irmãos, dessa pastoral que assiste os irmãos necessitados no meio da comunidade. Veja, irmãos, então que hoje eu não vim pregar aqui para você sair daqui, vender o teu carro e dar tudo para os pobres. Eu não vim aqui pregar para você e dizer assim, agora você precisa vender a sua casa, viu, Salmir? Vender tudo, deixar tudo agora para os pobres. Eu não vim pregar isso, mas quando nós falamos de viver em comunidade, é a gente aprender a ter o olhar voltado para o outro. É a gente aprender a ter um olhar voltado para o nosso irmão. É a gente aprender a ter um olhar de cuidado. Porque, irmãos, veja que quantas das vezes a gente está no grupo de oração, e eu não estou nem falando de ter um cuidado financeiro, mas talvez um cuidado em oração, talvez um cuidado em ouvir. Quantas vezes a gente já não mais escuta os nossos irmãos? Quantas vezes a gente já não para mais para ouvir o que ele está passando, qual é a necessidade, qual é a realidade da casa dele? Quantas vezes a gente já não para mais? Então veja que hoje o convite de Deus para a nossa vida é sairmos aqui com um olhar voltado para o nosso irmão. Veja, irmão, que o efeito imediato que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi essa vivência em comunidade. O primeiro efeito imediato que apareceu foi o povo se reunir e começar a viver em comunidade, viver em harmonia, viver ali como um todo, cuidando, zelando, entregando tudo aos pés dos apóstolos. Mas hoje veja que a gente já não mais escuta o Papa, a gente já não mais escuta os bispos, a gente já não mais escuta
os padres. Hoje a fé ela tem sido uma fé seletiva. Ela tem escolhido, isso serve para mim, isso não serve, isso serve. Não, a gente parece que está visitando uma banca de feira. A gente parece que está indo ao supermercado, que a gente começa a fazer uma seleção. Isso eu acolho do Papa. Isso não tem nada a ver, não faz de acordo com a minha realidade. Então veja que nós já não mais estamos escutando os apóstolos, o testemunho do ressuscitado. A gente já não mais faz a experiência de fé. Então veja que aquilo que nós vivenciamos aqui em oração precisa testemunhar lá fora. Precisa fazer a gente viver este testemunho de comunidade. Irmãos, eu tenho algo comigo muito particular. Todos os velórios de conhecido, de pessoas que eu consigo ir, eu vou. Ainda que naquele momento eu não tenho palavra nenhuma, mas a pessoa possa saber que eu estou unida com ela. Eu fui em muitos velórios de irmãos do grupo de oração, de parentes dele que eu nem mesmo conhecia. Mas eu não fui pelo ente que faleceu, pelo ente ali que estava ali naquele caixão, naquele momento, sendo enterrado pela família. Mas eu fui pelo irmão, dizendo para ele, olha, eu estou unido com você. Eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor. Eu não passei por aquilo que você passou, mas eu estou unido em você. E quantas das vezes, irmãos, pessoas que nós sabemos que estão nessa situação, a gente nem liga, manda uma mensagem, a gente nem se preocupa. Então veja que viver em comunidade é muito mais do que a gente estar no mesmo lugar, mas é a gente estar unido. E daí a gente vai entender o que diz, né, o salmista no Salmo 133. Como é bom e agradável os irmãos estarem unidos. Como é bom, irmãos, como é agradável os irmãos viverem unidos. Sabendo, não é sabendo da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, não é isso. Mas é ele poder participar da tua vida e você participar da vida dele. É um cuidado integral, é um cuidado como um todo. E é isso que o Senhor hoje quer despertar em mim, em você. Porque do que adianta, irmãos, nós virmos aqui, fazemos a nossa experiência de oração, clamarmos o Espírito Santo, o fogo tomar o nosso coração e a gente ficar guardado isso para nós. A gente não anunciar, até mesmo quando nós não anunciamos o grupo de oração, quando nós vamos falando assim, irmãos, acontece toda sexta-feira um grupo de oração, é algo de egocentrismo, individualismo. Não, eu vou lá, eu experimento, eu tô bom, não sei o quê, não, né? Porque parece que a gente chamar as pessoas para o grupo de oração, parece que vai aumentar a fila de pedido para Deus, né? Então, não vou chamar não, deixa eu ficar sozinho lá, que Deus me nota. Não, irmãos, a graça que nós recebemos, nós temos que divulgar para que o irmão também possa receber. O toque do Espírito Santo sobre a nossa vida tem também que agir na vida do irmão por meio do nosso anúncio, por meio daquilo que a gente testemunha. E daí há um ditado muito conhecido: a união, ela faz a força. E daí Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer uma frase muito interessante: quem ama faz sempre comunidade, não fica sozinho nunca. Ou seja, aquele que vive em comunidade, aquele que vive para cuidar do outro, é próprio de quem ama. Se você hoje já não quer mais cuidar de ninguém, se você já não quer mais estar unido com ninguém, desculpa te dizer, é porque você já parou de amar. E daí, irmãos, esse ditado ele vai fazer muito sentido para nós na vida espiritual. Quando nós falamos, talvez, de um assaltante, quem você acha que ele prefere assaltar? É claro que ele vai viver de oportunidade, mas você acha que ele vai assaltar aquele que está no movimento, cheio de pessoas, ou aquele que está sozinho, isolado? A resposta é bem clara. Ele vai procurar aquele que está isolado. Da mesma maneira, é assim que o diabo, Satanás, vem assaltar a nossa vida. Aquele que está unido em comunidade, aquele que está unido com os irmãos em oração, em perseverança, em cuidado, em amor, fica difícil para ele derrubar, fica difícil para ele vir assaltar. No entanto, aquele que se fecha, aquele que está sozinho, eu caminho do meu jeito, do meu modo, esse está no estado de vulnerabilidade, esse já está se entregando para ele, está ficando fácil, é um alvo fácil para que ele possa chegar, para que ele possa ali se atingir. Quero aqui trazer um testemunho do cardeal Luiz Antônio Tagle. É aquele cardeal filipino que agora o conclave começou a aparecer mais sobre ele, né? A gente ficou sabendo um pouco mais dos cardeais, que muitas vezes a gente nem sabia, ninguém imaginava que seria o cardeal, né? Que nós temos hoje, o Papa Leão, que seria ele. Ninguém sabia da existência, ninguém sabia da história, no entanto, o Espírito Santo soprou e ele é o nosso Papa hoje, o Papa Leão XIV.
E daí, irmãos, vai dizer uma entrevista, Tagle dando, então, o cardeal Tagle dando uma entrevista. Ele disse que ele estava num acampamento jovem. E ali muitos jovens começaram a pedir autógrafo para ele. Olha, cardeal, bispo, autógrafo aqui para mim, minha Bíblia, meu caderno, minha camisa e tudo mais. E ele foi autografando. E chegou ao término desse acampamento jovem, ele disse: quem eu sou? Será que eu sou um cantor? Será que eu sou uma celebridade? Quem eu sou de fato? Por que todo mundo está pedindo autógrafo e tudo mais? E ele diz que a resposta veio há 1 ano depois. Ele estando em outro acampamento jovem, um jovem parou ele e disse: olha, 1 ano atrás o senhor autografou essa camisa para mim, autografou aqui a manga da minha camisa. Todas as noites eu dobro ela, guardo e ponho debaixo do meu travesseiro, porque eu cresci longe do meu pai, mas quando eu olho para essa camisa, eu sei que eu pertenço a uma família. Eu sei que eu pertenço a uma igreja. Eu sei que eu tenho um pai. Então veja que quando ele olhou para a assinatura do cardeal, ele viu que ele tinha uma família. Ele percebeu que tinha com quem ele poderia contar. Ainda que não tivesse ninguém, não teve o seu pai, cresceu longe. Eu não sei qual é a realidade desse jovem, mas quando ele olhava para a assinatura do cardeal, ele diz: eu tenho uma família com quem eu possa contar. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Quando as pessoas olhar para você, moça, dentro da tua casa e dizer assim: eu tenho com quem eu contar. Eu tenho com quem pedir as orações. Eu tenho com quem poder dividir a minha angústia, a minha dor. Eu saí agora mesmo, irmãos, pessoas pedindo orações porque estão enfrentando câncer. Irmão, tem como você rezar por mim? Irmão, eu vou rezar. Pessoas pedindo agora: olha, meu aniversário está chegando, reza por mim. Irmão, eu vou rezar, irmãos. Só não deixa eu esquecer, manda no dia, não deixa eu esquecer de rezar por você. Então veja que as pessoas veem em nós um sinal de esperança. As pessoas veem em nós um sinal do amor de Deus. Então veja que viver em comunidade, muito mais do que a gente estar inserido numa regra de vida, como nós temos hoje a Canção Nova, a Sede de Alma, Som de Amor, Comunidade Magnífica. Temos muitas comunidades aqui, as novas comunidades, né, que é uma regra de vida, é ali um plano, uma realidade que o Senhor chamou eles a vivê-los. O Senhor hoje quer despertar a nós um cuidado pelo outro, um olhar para o outro, das pessoas falarem assim: ó, você tem com quem contar. E por mais que isso é difícil, e muitas das vezes principalmente quando nós olhamos para a nossa casa, só você sabe a realidade lá. Eu não sei como é a realidade da tua casa, eu não sei a realidade que você deixou lá, o seu pai, mãe, filho, assim como a gente estendeu as nossas mãos aqui, clamamos para que lá poderia ser tocado por Ele também. Mas aquele que deve, aquele que quer, que deseja ser tocado por Espírito Santo, o efeito imediato é sair cuidando do outro. O efeito imediato do dom do Espírito é sair amando o outro, irmãos. Então veja que o convite de Deus para mim e para você nesta noite é ir além de estar num lugar com alguém, é ir além da gente estar dentro das 4 paredes com alguém, é além da gente estar dentro de uma igreja, uma comunidade, paróquia, é muito mais além. E quando nós olhamos para os santos da Igreja Católica, e de modo especial para São João da Cruz, ele vai dizer que a alma generosa é aquele que faz muito mais do que pede. Aquele que tem a alma generosa é aquele que vai além do que pede. Então, por exemplo, se o irmão fala assim: irmão, na hora que acabar o grupo de oração, eu peço que cada um pegue a sua cadeira. Ok, você fez aquilo que te pediram, mas quem tem a alma generosa faz muito mais daquilo que pediram. Aquele que tem a alma generosa, ele faz além daquilo que pediram. Me pediram para eu guardar somente uma cadeira, mas eu posso guardar 2. Começa a vivenciar dessa maneira dentro da tua casa e eu tenho certeza que a sua casa vai se transformar. Começa a vivenciar isso dentro do teu trabalho e não tem como as pessoas serem impactadas pelo testemunho do ressuscitado. Começa agora a vivenciar isso a todo momento, nas ruas, seja onde for, pessoa derrubou o lixo, é na simplicidade, irmão. Começa a fazer esses gestos simples e você verá que as pessoas vão ver o testemunho do ressuscitado na tua vida. O grande problema é que as pessoas esperam muito das coisas grandiosas, mas Deus manifesta na simplicidade. Deus manifesta nas pequenas coisas. Eu convido você para a gente se levantar, para a gente rezar.
Convido você a fechar um pouquinho os teus olhos. E por um instante de silêncio, a pensar numa pessoa que precisa tanto de você, que talvez precise de um abraço, que precisa talvez que você pare 5 minutos hoje para conversar com ela. Talvez você jovem, que já não escuta mais seu pai, já dá mais atenção para o celular que para a pessoa humana. Você talvez que precisa ao encontro de alguém com perdão, fazer a experiência de comunidade, de fé, com Cristo ressuscitado. Veja que nós olhamos aqui na palavra que eles vendiam tudo e viviam em comum. Quantas pessoas talvez que você poderia dar um carro para ela, ela não seria feliz. Mas talvez se você desse um sorriso, um abraço, 5 minutos do seu tempo para ela, valeria muito mais que um carro. Valeria muito mais que rio de dinheiros. Quantas pessoas que talvez esperam você se unir a ela em oração. Quantas pessoas que esperam de você um Deus abençoe. Quantas pessoas sabem que você é uma pessoa que Deus escuta, que Deus ouve o teu clamor e só está esperando, eu vou rezar por você. E vou além ainda. Nós precisamos tirar da nossa boca, irmãos, do nosso coração, e que caia por terra hoje em nome de Jesus. Aleluia. A palavra não tem mais jeito. Quantas das vezes nós olhamos para nossas comunidades familiares, para as nossas jovens nas ruas e falamos assim, não tem mais jeito. Quantas vezes nós olhamos para pessoas que teve a sua 1, 2, 3 chances e nós falamos, isso aí já não tem mais jeito, não tem mais solução. Imagine agora os apóstolos, se tivesse essa experiência com essa pessoa que fraquejou 1, 2, 3 vezes, o que eles fariam? Será que eles acolheriam na comunidade? Ou diria que não tem mais jeito? Será que eles estenderiam a mão para este irmão? Estaria unido com ele como um todo? Irmão, o que eu posso te ajudar para você sair dessa vida? O que eu posso te ajudar para você ser uma pessoa mais íntima, mais próxima de Deus? O que eu posso te ajudar? Então veja, irmãos, que muito mais além de um cuidado financeiro, muito mais além da gente sair daqui querendo resolver o problema do mundo inteiro que a gente não vai conseguir. Eu sei que às vezes, acho que todo irmão que um dia faz uma experiência com o Senhor, com Jesus ressuscitado e fala, eu vou pregar para tudo, eu vou pregar pelas plantas, eu vou pregar para Deus e o mundo. A gente tem esse desejo de mudar o mundo, irmãos. Mas a gente só vai conseguir o mundo se a gente começar a mudar. Próximo, perto, ao nosso redor. Ao nosso redor. Faço parte de um grupo de oração. Temos 23 perseverantes. E os jovens têm hora que falam, nossa, nós vamos incendiar o mundo, nós vamos tacar o fogo, vamos evangelizar. Mas muitas das vezes não consegue ser obediente ao Pai. E eu me questiono, como você quer ser santo? Como você quer sair evangelizando o mundo? Não consegue ser obediente nem ao seu pai, à sua mãe. Então veja, a gente precisa começar a olhar por perto. Olhar os que estão em volta. E começar a nos unir com Ele. E não simplesmente estar com eles no mesmo lugar. Tem uma canção
Se o irmão não souber tocar, não tem problema não, irmãos. E eu também não canto muito bem não, vocês me ajudam. Mas vai dizer assim: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Renovada e vida, testemunhada do amor pelo irmão. Dai uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Renovada e testemunhada no amor pelos irmãos. Olha que essa canção vai nos dizer, irmãos, que a fé é viva, que a fé é nova, ela é testemunhada pelos irmãos. Ela é testemunhada no amor pelos irmãos. Então não basta nós virmos ao grupo de oração, não basta a gente vir ouvir a palavra de Deus. O pregador esquece, mas ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, e a gente não testemunhar isso no amor pelos irmãos. Por isso eu convido você, com as tuas palavras neste momento, a pedir força e a graça de Deus. Porque nós sabemos que cuidar um do outro nem sempre é fácil. Cuidar daquelas pessoas que às vezes nós queríamos distância, irmãos, não é fácil. Mas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, nós conseguiremos. Pelo derramamento do amor de Deus em nossos corações, nós conseguiremos viver em comunidade. Por isso eu convido a você a pedir o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, a pedir o Espírito Santo de Deus sobre a tua casa, que a tua casa seja um lugar, um celeiro de bênção e de graça, que a tua casa seja um lugar da manifestação do amor de Deus, que a tua casa possa realmente ser, irmãos, ali o testemunho do Cristo ressuscitado, do Cristo que dá a vida, do Cristo que nos convida hoje em viver em comunidade, de ter um olhar para o irmão, de ter um olhar voltado para o outro. Por isso, Deus, nós queremos clamar o Teu Santo Espírito, pedir que o Senhor possa realmente derramar sobre os nossos corações o Teu amor, o amor que faz nós clamarmos Abba, Pai, ou seja, nós tratamos o Senhor como nosso Pai, e da mesma maneira que o Senhor